bloco anterior eu perguntava à desembargadora Érica Ferraz, do Tribunal Regional Eleitoral, o que aquela corte pretende fazer para evitar que lideranças religiosas induzam, influenciem os respectivos fiéis com relação a comportamentos eleitorais específicos. Recentemente o TRE convidou para comparecer a uma reunião de líderes de diversas orientações religiosas, inclusive da Católica, Igreja Universal, Igreja Protestante, de orientação até africanas, e esclarecemos várias dúvidas com referência ao que é que eles poderiam fazer dentro do templo, o que é que eles poderiam dizer, né, porque a legislação brasileira proíbe propaganda em bens públicos, em bens de uso comum do povo, que é uma espécie dos bens públicos, que os templos são classificados como... Estão nessa categoria, inscritos nessa categoria. Exatamente. Por conta disso, não pagam impostos, não pagam imposto, tem isenção de vários tributos, e é expressamente proibido propaganda eleitoral nesse ambiente. E se houver uma filmagem, uma denúncia de propaganda, se chegar aos ouvidos do TRE ou a notícia... Ou pela ouvidoria. Pela ouvidoria, nós temos que realmente apurar, né? Então, foi uma reunião excelente, muito mais de cunho informativo, compareceram mais de 100 líderes religiosos, tiraram as dúvidas. No final, a mensagem foi passada, o presidente ressaltou bem o que era proibido, o que era permitido. Então, assim, foi bastante esclarecedor. Eu acho que o TRE, nesse ponto, saiu vitorioso, porque conseguiu... algum exemplo, doutora, do que é permitido ou proibido, por exemplo, para uma determinada, para as lideranças religiosas fazerem e, como tal, deixarem de fazer com relação aos candidatos? Lembrando que cada vez mais há um grande número de candidatos das várias denominações religiosas. Exato. Um líder religioso, candidato, ele tem que se adequar às normas de propaganda da legislação. Então ele não vai poder, por exemplo, pedir votos dentro do templo? Dentro do templo não, é totalmente proibido, em qualquer bem público, né? E a igreja é um bem de uso comum do povo e, portanto, um bem público. Então, por outro lado, ele pode se comunicar com os fiéis de uma determinada igreja através das redes sociais. Através de rede social, ele pode impulsionar a campanha, hoje é permitido. Ele pode se identificar como padre ou como pastor, isso não tem problema algum. Não tem problema algum, né? Agora, hoje em dia existem regras, por exemplo, para impulsionar a campanha ele tem que se identificar no TRE. Impulsionada, que eu digo patrocinada, ele vai para a rede social. Que é uma coisa que foi permitida especificamente foi permitido. Pela nova legislação eleitoral. Né? Mas, pela lei, ele é obrigado a se identificar. Então, o TRE sabe, mais ou menos, o que é que as pessoas, os líderes que estão ali fazendo, que são candidatos. Então, se ele não está cumprindo a norma, ele vai ter a respectiva punição. E aí vai ser analisado caso a caso. Doutora Érica, o Tribunal de Contas do Estado listou 1.324 gestores e ordenadores de despesas cujas contas foram rejeitadas, foram refutadas pelos mais diversos vícios, né, técnicos e legais. E mandou essa relação o Tribunal Regional Eleitoral. A partir da entrada, digamos assim, dessa relação no tribunal, o que é que foi feito ou vai ser feito ou ainda pode, né, eventualmente ser utilizado do ponto de vista de aumentar o crivo da sociedade com relação aos candidatos? Existe uma confusão com relação a essa lista, porque saiu na mídia, existe uma confusão com relação Teve grande repercussão nessa Exatamente, lista, saiu na mídia, dando a entender que aqueles candidatos estavam inelegíveis porque estavam na lista. Todos aqueles nomes da lista. Exatamente, não é bem assim. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 2016, editou 2 verbetes em que deixou claro que, por exemplo, candidatos a prefeitos, eles só se tornam inelegíveis depois de ser pronunciado pela Câmara. Então, se um parecer do Tribunal de Contas rejeita as contas e manda para o TRE, mesmo assim, para o candidato ser inelegível, ele tem que ser votado na Câmara do município aquele parecer. No caso da Assembleia, no caso do Estado, é pela Assembleia Legislativa também? Não. Isso é só no caso de prefeito, eleições municipais. E na eleição desse ano? Na eleição estadual, né, que é de governador, deputado, senador, não, de forma alguma. O que é que acontece? Chegou a lista, o TRE encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público, analisando cada caso, vai impugnar ou não aquela candidatura.
Ou seja, a candidatura, o nome, por apenas estar na lista, não está previamente impugnado. Não está impugnado. Para o candidato se tornar inelegível, tem que ter um pronunciamento judicial. Apenas no caso de prefeito, a Câmara tem que dizer se aprova ou não aquele parecer. Mas nas outras candidaturas... E como as eleições desse ano são estaduais... Exatamente. Né, ficam na dependência, então, do Ministério Público. Do Ministério Público impugnar, e essa impugnação vai ser levada à Corte, né, e a Corte vai analisar. O tribunal não pode fazer nada por iniciativa própria, depende do Ministério Público nesse caso. A sociedade tem que cobrar, eventualmente, do Ministério Público. Ministério Público. Doutora Érica... Nesse caso dessa lista que foi encaminhada ao Ministério Público. Certo. Né? Eles têm que... Doutora Érica, com a mudança da legislação de financiamento das campanhas brasileiras, né, nós estamos vivendo esse ano a primeira experiência de utilização de um fundo eleitoral. No fundo eleitoral, que embora o financiamento privado seja permitido, já se sabe, né, e até pelas primeiras tentativas de coleta, de que o financiamento individual, ou seja, as doações individuais, as doações vão ser de pequena monta, um agregado de pequena monta, salvo os candidatos que vão despender os recursos, os seus próprios recursos, para custear as respectivas campanhas. Então, isso não cria a responsabilidade do tribunal, dos tribunais eleitorais, mas aumenta muito a responsabilidade dos tribunais eleitorais no acompanhamento, na fiscalização dessas contas. Os tribunais, de uma forma geral, no seu entendimento, e especificamente o TRE, está preparado para isso, ou seja, para fazer uma análise mais detida, mais circunstanciada das contas dos candidatos na eleição desse ano? Nós temos vários mecanismos de análise das contas. O tribunal tem um setor, né, que é o setor de contas, que ele analisa cada caso, cada processo e dá o parecer. O candidato tem a oportunidade de defender-se daquele parecer, né, notificado, se houver alguma irregularidade, se for constatado que tem alguma irregularidade. E ele tem várias oportunidades no decorrer do processo de contas, não é, para defender-se e apresentar o que está faltando até o julgamento do processo. Com relação ao fundo público, existe uma crítica muito grande, porque é verba pública, e hoje a verba, quem determina a destinação da verba é o presidente do partido. Então, essa questão do presidente do partido escolher para onde vai, para qual candidato, como ele vai fazer, isso não tem uma regra interna, porque o partido tem autonomia para escolher. Então, isso tem gerado entre os políticos muita insatisfação. Pela assimetria na distribuição desse assimetria, e não tem um mecanismo de controle. Os candidatos. Exatamente. A maioria dos partidos, inclusive, privilegiou no agregado os atuais representantes, ou seja, quem já tem mandato levou vantagem sobre os novos postulantes. Exatamente. Mas a doutora acredita que os tribunais estão, e o Tribunal Regional Eleitoral, que é o seu caso concreto, ele está preparado para fazer uma análise mais minuciosa do que no passado. Só lembrando que todos os acusados nesses escândalos recentes, sempre nas suas respostas, né, publicadas em meios de comunicação, diziam assim: as contas desse candidato foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral nos vários tribunais saiu meio mal na foto, né, quando a divulgação desses porque, na verdade, né? nós não podemos entrar, vamos dizer, nós não podemos fazer uma análise nas questões que o partido tem autonomia. Nós podemos, sim, analisar os dados das prestações de conta que nos são trazidos. E aí, no setor de informática... De onde veio o dinheiro que o partido acolheu, isso não... eles têm que comprovar, né? Isso tem que ser comprovado no processo. Mas, por exemplo, a gente não tem uma análise do que foi, né, assim, o que aconteceu no Brasil... Que eventualmente tenha sido negociado. Exatamente. Caixa 2, dinheiro, realmente, isso aí o Ministério Público tem realmente procedido... No caso, Caixa 2 transformado em Caixa 1. Exatamente, mas na prestação de contas não, são aqueles dados formais que nós temos acesso. A Justiça Eleitoral tem como checar na mídia eletrônica, pelos canais de informação que eles têm e as próprias investigações feitas pela Justiça e pelo Ministério Público, nós temos como contradizer várias coisas, mas, por exemplo, tem coisas que vão sair da nossa alçada, não temos como, porque o partido tem certa autonomia. Pela legislação. Exatamente. Desembargadora Érica Ferraz, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, desembargadora, por ter vindo aqui.